tema no meu coração nessas últimas semanas e é o que eu queria conversar um pouquinho com vocês, pensando em tantos momentos difíceis que nós temos passado juntas e tantos momentos difíceis que a gente tem acompanhado, né? Até no grupo da igreja, que um irmão coloca que está passando por tal situação e tal situação. E a gente sabe que esse momento de pandemia, principalmente, tem sido um momento bem difícil para todo mundo, né? Tantas coisas diferentes que a gente nunca imaginou que a gente passaria, né? Essa questão de ficar isolado em casa, a gente achou que ia durar uns 2 meses, já durou metade de um ano, 6 meses já que nós estamos em isolamento social, e as mães tendo aquela questão de correr com aulas online, o tanto de tarefas que os professores mandam, mudança de rotina, muitos tiveram que adaptar a questão dos seus trabalhos. Estou vendo aqui a carinha da Thaís, me lembrei que a Thaís comentando comigo, né, de o Luan, professor de educação física, tendo que dar aula online. Uma aventura, com certeza. Então, muitos tiveram que adaptar sua nova rotina. Nós estamos rapidinho que todas as irmãs deixem aí no mudo, para que a gente não tenha nada aqui de interferência, tá bom? Então, muitos de nós estamos passando momentos difíceis, se não todas, a maioria tem enfrentado momentos assim de dificuldades, pelo menos em alguma área da sua vida, além de muitas outras coisas que às vezes na nossa vida pessoal a gente pode estar passando. E pensando nessa questão desses momentos de dificuldades, de lutas, incertezas, ansiedades que tantas vezes toma conta do nosso coração, muitas vezes surge em nossa mente uma pergunta: será que Deus se importa com o que eu estou passando? Com esse momento tão difícil, com essa correria doida que a gente está passando para que as crianças consigam ter aula? Ou será que Deus se importa que meu filho ficou doente? Será que Deus está se importando com a suspeita de um Covid, talvez? E a resposta a gente pode dar sim, baseado no que a palavra de Deus diz. Deus se importa sim com o nosso sofrimento. Ele nos ama e está cuidando de nós. E eu não vou entrar aqui em detalhe nessa questão sobre a permissão de Deus a respeito do sofrimento, porque se eu for entrar nessa questão, nós ficaríamos aqui acho que até amanhã, e é um tema para talvez mais uma aula, mais um estudo, mas o que eu quero conversar hoje com as irmãs é de o que Deus tem esperado de nós nesse momento difícil que nós temos passado, nesses momentos que muitas vezes na nossa vida, não só agora da pandemia, mas com certeza você já passou ou está passando alguma outra dificuldade em sua vida. E o que será que Deus espera de mim nesse momento? E assim como eu disse, a Bíblia, ela nos mostra, né, que Deus, ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando a gente não enxerga, mesmo quando a gente não vê Deus trabalhando, né? Mas Deus, ele está ali cuidando, fazendo aquilo que é da vontade dele. E Deus, ele usa as provações, as nossas lutas, para trabalhar o nosso coração, para nos ensinar aquilo que ele deseja. E uma lição principal que nós vamos aprender nessa noite é que em meio às águas turbulentas, Deus, ele nos chama a caminhar com ele e a confiar nele de todo o coração. E pensando nisso, eu gostaria de ler com as irmãs um texto que vai nos trazer algumas verdades a respeito disso que a gente está falando. Então, se você está com a sua Bíblia fácil aí, gostaria de que você abrisse em Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do 22 ao 34. Mateus 14, 22 a 34. Eu vou ler todo o texto, tá? Logo em seguida, ele, falando de Jesus, obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho.
Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: "Tende coragem, sou eu, não temais." Pedro lhe respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás." Ele lhe disse: "Vem." Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Eu sei que esse texto é bem conhecido pelas irmãs, mas é um texto que vai trazer muitas verdades a esse respeito do que a gente estava falando sobre a questão da nossa caminhada com Cristo. E é bom quando a gente estuda um texto bíblico, a gente sempre pensar no contexto, no que está acontecendo ali naquele momento. E se você volta um pouquinho, normalmente para a gente entender o contexto, o que a gente faz? A gente lê uns versículos antes, ou às vezes também alguns depois, para que a gente entenda em que momento isso estava acontecendo. E se a gente olhar um pouquinho, a última coisa que aconteceu antes de Jesus falar para os discípulos pegarem o barco e irem, o que está acontecendo? Jesus acabou de multiplicar os pães, de fazer a primeira multiplicação. Ou seja, os discípulos acabaram de ver Jesus fazendo um milagre. Jesus acabou de demonstrar o seu poder através da multiplicação dos pães. E mesmo assim, antes da multiplicação, os discípulos já estavam acompanhando Jesus há algum tempo, então eles já tinham visto muitos milagres que Jesus tinha feito. Ou seja, eles já estavam conhecendo um pouco de quem era Jesus. Então eles tinham acabado de ver Jesus fazendo milagres. E aí o que acontece? Jesus, ele não sei porquê, né? A Bíblia não fala do porquê, mas o que ele faz? Ele manda os discípulos irem na frente e ele fica despedindo as multidões. Ou seja, além de ter tido a compaixão ali de multiplicar os pães, Jesus ainda fica com eles até o último momento, até o momento deles irem embora, Jesus está ali presente com a multidão. Então, após esse momento que Jesus despede a multidão, o texto fala que Jesus vai para o monte para orar. E ele permanece ali sozinho uma boa parte da noite e até metade da madrugada, porque no nosso texto, quando ele vai ao encontro dos discípulos, na minha Bíblia aqui no rodapé, fala que era entre 3 ou 6 da manhã. Então, era provavelmente depois das 3 da manhã, então de madrugadinha mesmo. Então, até esse momento, Jesus está ali no monte, orando, falando com o nosso Pai. E aí ainda fica um exemplo de Jesus, né? Ele, Jesus, sendo filho de Deus, ele tinha como prioridade de estar sempre em comunhão com Deus. Então, em toda parte que a gente lê da Bíblia, que fala de Jesus, e ficar sozinho, a gente vê que ele procurou ter esse tempo de intimidade com, Jesus, com Deus, com o nosso Pai. Ele procurou ter esse tempo e ele deixou isso de exemplo para nós, né? Da prioridade da gente sempre estar buscando o nosso Deus. E aí, enquanto Jesus está ali orando, o que acontece? Os discípulos já estavam com o barco bem afastado e aí eles começam a enfrentar um mar agitado. A Bíblia ela não fala, não cita o termo tempestade, mas ela fala que era um mar agitado, com vento contrário. Então a gente sabe que quando as ondas estão ali no mar e bate um vento contrário, as águas, né, procuram normalmente ter aquela onda gigante. Então a gente imagina o quanto que eles estavam ali lutando com aquele mar, uma onda pesada talvez, né? E nesse momento que Jesus resolve ir até eles e andando sobre as águas, né? Então, pelo menos essa é a único momento aí, eu acho que fala na Bíblia que Jesus andou sobre as águas, então ele anda e vai até os discípulos. Só que por ser de madrugada, o que acontece?
e eles nunca tinham visto Jesus andando sobre as águas, então eles se assustaram e ficaram com medo, achando que era um fantasma. E o medo foi tanto que a Bíblia fala que eles gritavam de medo, né? Então eles gritaram de medo. Mas nesse momento o que acontece? Jesus fala, né? Tende coragem, sou eu, não temais. Ou seja, Jesus está relembrando a eles que naquele momento de aflição, no momento que eles estão com medo, assustados, Jesus fala: calma, sou eu. Eu que estou com vocês todos os dias, tenho demonstrado o meu poder, acabei de multiplicar os pães. Eu também tenho o poder de andar sobre as águas. Deus vai mostrando, Jesus vai mostrando para eles quem ele é. Vai relembrando a eles de quem ele é. Né? Então, a gente pode pensar também que assim também é conosco muitas vezes, né? Nos colocando aqui no lugar dos discípulos, quando a gente começa a ver as ondas da vida aí, né, crescendo do nosso lado, né, as águas do mar da nossa vida se agitarem, a gente começa a ficar com medo. É uma das nossas reações, né? Quando a gente começa a ver que, ixi, as coisas saíram do meu controle, eu nunca tive que lidar com tal e tal situação, e aí o medo toma conta do nosso coração. E muitas vezes a gente deixa esse medo dominar o nosso coração, dominar a nossa vida. E deixamos muitas vezes as circunstâncias falarem mais alto, né? E é o que eu já citei, muitas vezes a questão de pandemia e tantas outras coisas que a gente tem passado. E a gente olha e não vê uma luzinha, né, lá no fim do túnel. Eu, pelo menos, quando eu olho essa questão de pandemia, a gente achava que já ia acabar há muito tempo atrás. Eu não consigo enxergar, acho que até tal mês vai ter acabado tudo, vai estar tudo normal. Não consigo ver isso. Mas muitas vezes, nas situações da nossa vida, a gente às vezes também não vê uma situação, uma solução lá na frente. E aí o que acontece? O desânimo toma conta do nosso coração. Muitas vezes a gente fica muito desanimado, a gente fica muito ansioso. E murmuração muitas vezes é uma das nossas reações. A gente murmura, a gente reclama, por que tem que acontecer isso, por que aquilo, ou porque comigo e não com o outro. E muitas vezes também a gente dá vazão ao quê? Ao nosso descontentamento com Deus. Isso é, para mim, eu acho que é o mais grave de todos os sentimentos que nós podemos ter em momentos difíceis, quando a gente fica descontente com Deus. Por quê? A gente acha que Deus não está cuidando da gente. Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Então a gente reclama, a gente murmura e fica descontente com Deus, achando que a gente sabe o que é melhor para nós e esquece que Deus, ele é o dono de todas as coisas e ele tem o controle porque ele tem o melhor para nós. E muitas vezes, quando a gente tem essa mistura de sentimentos, tantas coisas que a gente pode estar sentindo no momento difícil, no momento de luta, às vezes a gente não põe para fora esse sentimento, às vezes a gente não fala para ninguém ou não desbraveja com ninguém, mas muitas vezes é um sentimento que fica ali, remoendo no nosso coração. Só que esse sentimento, muitas vezes, é o quê? É um sentimento, um pensamento pecaminoso, algo que desagrada a Deus. E não devemos deixar esse pecado dominar a nossa vida, o medo nos dominar. E pensando nisso, eu gostaria de ler um texto que está em Salmos 56. Vou ler o versículo 3 e 4. Salmos 56, versículo 3 e 4. Fala assim: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus põe a minha confiança e não terei medo. Que poderá fazer o mortal? Ou seja, é o salmista aí falando e provavelmente, deixa eu só conferir aqui, porque eu tinha digitado no meu esboço aqui, deixa eu abrir para confirmar uma coisa para as irmãs. Para mim está falando que é um salmo de Davi, o capítulo 56. Então, Davi, ele está falando, quando eu estiver com medo, confiarei em ti. Então, Davi, ele sabe em quem que ele pode confiar nesse momento difícil que ele estava passando. E
a gente tem que sempre lembrar, Salmos está cheio de versículos, né? Eu gosto muito de ler o livro de Salmos, a Ana também citou um texto em Salmos, e em Salmos sempre tem vários textos falando do quanto Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em quem que a gente pode confiar. E nós precisamos nos lembrar disso. Então a gente não pode deixar o medo tomar conta de nós. É lógico que nós somos humanos e muitas vezes é o que nós sentimos. Mas na hora que o medo toma conta do nosso coração, vamos nos lembrar de quem é o nosso Deus. Quem é Ele? E aí a gente pode confiar nele. Então, voltando ao nosso texto, Pedro, então, ele pede para Jesus para ir até ele. Fala, Jesus, se é o Senhor, me deixe ir, caminhar com o Senhor. E Jesus fala, vem, Pedro. Então, ele chama Pedro para caminhar com ele. E aí, lembrando mais uma vez da grande lição que nós estamos ouvindo agora, em meio às águas turbulentas, Deus nos chama a caminhar com ele e a confiar nele de todo o coração. Mesmo em meio às águas turbulentas da nossa vida, Deus nos chama a caminhar com ele. Ele quer que a gente caminhe ao lado dele. Muitas vezes em nossa vida, nós não queremos andar sobre as águas. Pelo contrário, a gente quer que Deus acalme o mar. Fala, não, Deus, acalme esse mar, porque desse jeito para mim não dá, desse jeito tá difícil. Então, muitas vezes a gente quer isso. Que Deus acalme o mar, acabe com a tempestade. Mas muitas vezes o plano de Deus pode ser outro. Às vezes Deus não quer acalmar o mar. Pelo contrário, Ele quer usar esse mar agitado para trabalhar o nosso coração, para nos ensinar alguma coisa que nós precisamos aprender. Deus não nos prometeu uma vida que seria o mar de rosas, né? Ele não falou, venha para mim e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Venha para mim e você vai ser a pessoa mais bem-sucedida. Como muitas igrejas por aí, e falsos profetas ensinam, a gente sabe que às vezes tem igrejas que falam, venha para cá e você vai ser próspero na sua vida, em todas as áreas da sua vida, mas não é isso que Jesus falou para nós. Jesus deixou escrito na sua palavra o seguinte, em João 6,33, eu vos tenho dito essas coisas para que tenhas paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Então a gente precisa lembrar dessa verdade. Deus não falou que a gente vai ter uma vida maravilhosa, cheia de, como eu disse, no mar de rosas. Ele falou, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E a gente pode lembrar, a Ná já citou isso, a questão, acho que a Lê também falou na hora da música, a nossa maior alegria é que Deus ele nos deu de presente a salvação. A gente não merecia nada, nada dele. E ele mesmo assim nos deu a salvação, ele nos amou tanto que ele morreu na cruz por nós, deu a sua vida lá na cruz nos dando a salvação. Então ele venceu a morte, ele venceu o mundo. Então por mais que a gente enfrente as dificuldades, a gente precisa lembrar de que Cristo já venceu por nós. E por isso a gente também pode lembrar que Deus ele quer que a gente confie nele de todo o nosso coração. Pedro ele foi até Jesus porque ele conhecia Jesus. E por causa disso ele confiou nele. A gente só consegue confiar em alguém se a gente conhece quem é a pessoa, né? Eu vou até usar o exemplo da minha mãe que está aqui com a gente. Por exemplo, vocês conhecem, sabe? Ela, todo mundo chama de Verinha, né? O nome dela é Vera Lúcia, mas todo mundo chama ela de Verinha. Se eu perguntar para algumas de vocês quem é a Verinha, vocês podem muito bem, às vezes, falar, ah, é a mãe da Letícia, que é a esposa do pastor, ou seja, a Verinha é a sogra do pastor. Mas vocês, a maioria, acredito que não teve ainda esse contato de ter amizade, de conversar, de ter tempo junto, de conhecê-la. Então, muitos podem ouvir, saber quem é a Verinha, de ouvir falar quem é a Verinha. Mas só vão conhecê-la se tiverem esse tempo de intimidade, conversar junto, ter tempo junto. Aí sim vão poder dizer, sim, eu conheço a Verinha. E no nosso relacionamento com Deus, muita gente fala, ah, eu conheço quem é Deus. Mas muitas vezes só conhece de ouvir falar, de saber que Ele é o Criador do universo. Mas não conhece a Deus
pela sua intimidade com Ele, pela sua experiência de o dia a dia, lendo a palavra, está sempre em intimidade. Então, essa questão de conhecer a Deus, de confiar nele por conhecê-lo. Pedro conhecia Jesus e por isso ele confiou em Jesus e desceu do barco e foi até ele. Mas o que aconteceu? Ele confiava em Jesus. Mas ele não conseguiu confiar de todo o coração. Por quê? Porque no momento em que ele desceu do barco e começou a andar, o que aconteceu? O vento soprou. E no momento que o vento soprou, ele se lembrou do quê? Do que estava à sua volta, do vento que estava ali soprando, das águas embaixo dos seus pés. Então Pedro se concentrou naquilo que ele estava ali à sua volta. E ele desviou os olhos de Cristo, que estava bem à sua frente. E ele desviou seus olhos e começou a afundar. Luiz, aí, gostaria de ler novamente com as irmãs, do versículo 31 a 34. Porque nesse momento que Pedro está afundando, o que acontece? Vou ler o 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. O que acontece? Cristo, logo que Pedro começa a afundar, ele estende a mão para segurá-lo, para não deixá-lo afogar. E é isso que Cristo faz conosco. Mesmo em meio a tantas lutas do nosso dia a dia, ele quer que a gente caminhe ao seu lado, mas no momento que a gente olha para os ventos à nossa volta e a gente começa a afundar, Deus ele está ali, Jesus ele está ali, de mãos estendidas para nos segurar e nos fazer caminhar com ele. E então Pedro ele desvia o olhar de Cristo e não confia de todo o coração. E muitas vezes é o que a gente faz, em meio a tantos sofrimentos. A gente começa a duvidar do poder de Deus, né? Nos concentramos na pandemia, na dificuldade financeira, que muitas vezes pode surgir por causa desse momento. Às vezes a gente se concentra, talvez, no marido que às vezes não está cooperando, está ficando dentro de casa o dia inteiro e não ajuda com os filhos ou não ajuda com as coisas de casa. Às vezes a gente se concentra num filho que está dando muito mais trabalho, porque não gasta energia fora de casa, então ele está desobediente, não obedece e dá birra. E muitas vezes a gente concentra nisso. Mas a gente desvia o olho de Deus, a gente olha para as circunstâncias e esquece que Ele está ao nosso lado. E Ele tem o poder de fazer qualquer coisa segundo a tua vontade. Só Ele que pode trazer a paz ao nosso coração em meio às dificuldades. Então, em meio a essas águas agitadas, Cristo está com as mãos estendidas para nos pegar e nos segurar e nos fazer caminhar ao lado dele. E esse é o maior desejo de Jesus, ele quer caminhar conosco. Só que a gente também precisa querer caminhar do lado dele, né? Então, Deus deseja que a gente tenha cada vez mais intimidade com ele, que a gente dependa dele, que confiemos nele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E eu gostaria de ler mais um salmo, Salmo 9:10, que fala assim: os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Mais um texto nos lembrando. Eu acho que eu falei rapidinho, querem que eu repita? Salmo 9:10. Os que conhecem teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Mais um texto, então, lembrando a gente de em quem a gente pode confiar. E por nossas forças, irmãs, nós não podemos mesmo caminhar. Nós somos pecadoras, somos falhas, somos fracas, nós somos humanas, então nós não temos força mesmo de sair muitas vezes, de um buraco que a gente entra nos momentos difíceis, um momento que a gente às vezes quer só ficar no nosso cantinho, e a gente só vai conseguir caminhar se for pela força de Cristo,
né? Por nós mesmos a gente não pode mudar a situação nenhuma, mas o nosso Deus, ele pode. Ele pode fazer qualquer coisa segundo a sua vontade. Só um minutinho, mas tinha mais alguém com som aqui. E só ele que pode mudar qualquer situação segundo a sua vontade. O que nós precisamos é ter fé. Fé em Cristo e lembrar que ele continua trabalhando no nosso coração, mesmo em meio a momentos de dificuldade. A gente pode ver em Tiago 1, de 2 a 4, fala que as provações, elas produzem em nós perseverança, para que a gente seja completo em Cristo. Então, precisamos confiar na soberania de Deus, que tem o melhor para nós. Mesmo quando nós não enxergamos, Ele está cuidando. Então, a gente precisa da força de Cristo. Pela nossa força, a gente não conseguiria mesmo. A gente precisa da força dele em nós, através do Espírito Santo. E eu gostaria de ler um último texto, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios 12, dos versículos de 7 a 10. Para mim, lógico que a Bíblia inteira fala muito ao meu coração, mas esse texto tem sido um dos meus textos preferidos. De uns anos para cá, Deus sempre fala muito ao meu coração através desse texto, sempre me vem à memória. Principalmente nesses momentos de dificuldade, quando eu sinto que não consigo algo, mas que sim, eu preciso da capacitação de Deus na minha vida. E aí eu sempre recorro a esse texto. E aí me lembrei dele também para conversar com as irmãs. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne, né? Apóstolo Paulo falando. Um mensageiro de Satanás para me atormentar, para que eu não me tornasse arrogante. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Então a gente vê aí, a gente não sabe, né? A Bíblia não fala o que era esse espinho na carne do apóstolo Paulo, mas a gente sabe que era algo que o incomodava muito, porque ele pede para Deus para tirar dele. E ele fala, né? Pedi ao Senhor 3 vezes para que me tirasse. Mas Deus, o que ele responde? A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, na nossa fraqueza, o poder de Cristo vai ser evidenciado na nossa vida. Então a gente tem que lembrar disso e depender dele, porque a gente sabe que na nossa força a gente não consegue, mas na capacitação do Espírito Santo a gente consegue passar por qualquer momento de dificuldade, e é o que a Bíblia nos diz. E algo que a gente precisa sempre lembrar. Quando somos fracos, é que somos fortes na força de Cristo, que nos capacita a vivermos para Ele e para a sua glória. Então, relembrando mais uma vez, em meio às águas turbulentas, Deus nos chama a caminhar com Ele e a confiar nele de todo o coração. Eu quero citar também para vocês uma ilustração. Eu não vou ler aqui a poesia toda, senão a gente ia gastar muito tempo, mas uma vez eu me lembrei esses dias de uma poesia que se chama Pegadas na Areia. Acho que a maioria já deve ter ouvido. Eu até procurei na internet, uma moça que escreveu, se chama Margaret Fishback, uma coisa assim. E ela cita uma pessoa falando que em todos os momentos que ela caminhava com Deus ali na praia, era como se ela enxergasse 2 pegadas, né? Na verdade, 2 pares de pegadas. As dela, um par de pegadas, e a de Deus ao seu lado, outro par de pegadas. E aí, em um certo momento, essa pessoa, ela questiona Deus e fala, Deus, nos momentos mais difíceis que eu estava passando, eu só vi um par de pegadas. Por que o Senhor me deixou sozinho? No momento mais difícil que eu estava passando, o Senhor me deixou sozinho. Eu vi ali só um par de pegadas. E Jesus responde, meu filho, você não sabe o que você está dizendo. No momento de dificuldade, eu te carreguei no colo.
Aquelas pegadas que você enxergou eram minhas. Eu estava te carregando no colo. Então, que a gente possa lembrar disso também. Às vezes a gente acha que Deus não está nem aí pra gente, não está nem pensando no nosso sofrimento. Pelo contrário, Deus, ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele sabe tudo que a gente está passando. A única coisa que ele deseja é que a gente se renda aos seus pés, que a gente chore mesmo diante dele. Teve um dia desses que alguém compartilhando um momento de dificuldade comigo falou assim: ai, eu sinto muita vontade de chorar, mas eu não posso chorar, eu tenho que ser forte. Não, irmãs, a Bíblia fala que a gente tem que se derramar diante de Deus. Quer chorar? Chora, a gente precisa colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. O nosso Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente está sentindo, mas o que ele quer é que a gente fale para ele das nossas dificuldades, que a gente abra o nosso coração para ele e que a gente se coloque no colo dele, né? Desde que ele nos carregue no colo nesse momento de dificuldade.